E aí, como vocês estão? Vamos começar com as informações. O que está acontecendo no mundo? Vamos aos detalhes dessa operação que teria sido realizada, segundo dizem, pela inteligência dos Estados Unidos e pela inteligência de Israel. Isso contra um general da própria Guarda Revolucionária. E também, outro detalhe do que está acontecendo no mundo. Obrigado por nos acompanhar. É o último dia do mês, 31 de maio e, no ano de 2026 está passando rapidíssimo. Nos contem de onde estão nos assistindo ou ouvindo. Obrigado por nos deixar acompanhá-los onde estiverem. Vamos às informações e detalhes. Deixem seu like e compartilhem. Vamos aos detalhes do que está acontecendo com esse general, que seria fundamental para as operações iranianas. E estão acontecendo coisas dentro do Irã, e também a inteligência está se movendo rápido porque, ao que parece, não há tempo. Eles estão correndo contra o tempo. Isso é o que esse tipo de operação está mostrando. Vamos aos detalhes, vamos à informação. Muito obrigado por nos acompanhar e começamos com as imagens do dia, certo? Desta vez, então, começamos com esta imagem. Estamos vendo a mensagem de Petro e já vamos ler agora. Desta vez, um redemoinho, um tornado. O que vocês acham? De repente, em uma fazenda na China, isso acontece. Vejam as pobres vaquinhas. Não aconteceu nada com elas além de um susto, mas de qualquer forma, obviamente, ficaram bem assustadas com isso. Eu diria sinceramente que isso é mais um redemoinho, não um tornado, mas ainda assim continua sendo interessante. Esse susto que as pobres vaquinhas levaram não passou disso, mas mesmo assim aconteceu. Aliás, o dia está tranquilo na China. De acordo com o que foi reportado hoje, 31 de maio também tem essa imagem, que é surpreendente ver aqui neste momento. Aqui estamos vendo, ok. Aqui estamos vendo um ataque que aconteceu pela manhã, neste domingo, em Saratov, uma região da Rússia, em várias regiões, na verdade na refinaria da Rosneft, que tem sido alvo de vários ataques ucranianos. Das principais não. Já havia imagens pela manhã, mas continuam surgindo novas agora. Aqui estamos vendo outro ataque a outra refinaria. É que hoje os ataques feitos pela Ucrânia têm sido impressionantes. Isso é na região de Kirov, na Rússia. Sim, muito bom. Pois é assim que está a situação nesse assunto. Enquanto isso, na notícia agradável, na notícia boa, não é? Do dia, temos que ver esta imagem porque vejam só essa coisinha fofa que vocês estão vendo aí. Este não é um Pokémon, é um dos animais mais raros do mundo. Segundo relatos, ele não era fotografado há 20 anos. O que está acontecendo? Que animal é esse? Esse animal, que aliás está em perigo crítico de extinção, se chama Piccadilly, que provavelmente muitos de vocês não conhecem. Eu nunca vi. Ele foi redescoberto na China em 2014. Ou seja, ele foi redescoberto em 2014 por um conservacionista chamado Liu Weidong. E desde 2014 não foi visto novamente. É lindo, por favor, não digam isso. Precisamos proteger isso. Mas acabaram de vê-lo novamente depois de 20 anos. É incrível. Mais de 20 anos ele foi embora no mesmo dia em que saiu. Entre isso e esse, como é que ele se chama? Mais de 20 anos. Entre esses animaizinhos que estão em perigo, que foram recuperados, e aves, até vermes, aranhas. Muitos, digamos, animaizinhos que aparentemente tinham desaparecido ou que já não eram mais vistos, aparecem de repente, em algumas ocasiões. É uma excelente notícia como a natureza, pois sempre traz surpresas. Tomara que a gente proteja esse tipo de espécie. Chama-se Ilipica. Assim, né? O nome é bonito? Até o nome parece nome de Pokémon, sim. Mas enfim, porque isso é do Japão, né? Esses são da China. Os Pokémon são de todos. Essa também é outra das imagens que chamam a atenção, essa imagem. Mais que uma imagem, parece uma série de tweets publicados. Esses tweets estão aparecendo na conta de um sargento, de um major, de um sargento-mor do chefe das Forças Especiais dos Estados Unidos. Mas são apenas publicações que são de narrativa pró-Irã e, segundo o que se acredita, esse general estaria sendo hackeado, de acordo com o que foi reportado. Não é o único. Na página da Casa Branca de Obama, também no Instagram, acabou de ser hackeada também com imagens apoiando o Irã. Pois bem, esse assunto também impressiona. Entre as imagens que vemos hoje está essa de novo, não me diga, é uma refinaria ou o quê? Sim, refinaria, foi muito pesado, o ataque foi forte. Impressionantes esses ataques às refinarias. Outra imagem que chama a atenção
são algumas das reações que têm ocorrido em relação ao que aconteceu na Colômbia. Vamos ouvir esse momento. O presidente da República acabou de se pronunciar de forma clara sobre uma dessas situações. Tem. Bom, então eles falam de um suposto descompasso e isso faz com que Petro não aceite os resultados das eleições do primeiro turno, por assim dizer, dentro das eleições colombianas. O senador colombiano e veterano de esquerda, Iván Cepeda, agora também se recusa a aceitar os resultados deste primeiro turno. Acusa milícias de extrema-direita e conglomerados financeiros de manipularem o voto. E bom, o próprio Petro fez essa publicação, que também chamou a atenção hoje. Gustavo Petro faz um apelo, diz que a contagem transmitida não tem força vinculante e, bom, ele faz todo um discurso. O ponto é que chama a atenção ele não querer reconhecer as eleições quando não é favorecido. Evidentemente não. Por enquanto, os líderes internacionais têm feito o que já se faz agora, que é ignorar o que diz o presidente atual, porque, bom, ultimamente eles simplesmente fazem essas coisas e parabenizam Dispriella por sua vitória no primeiro turno. Agora falta o segundo turno. Obrigada. Um segundo turno, evidentemente vai ser interessante observar esse tema, mas como você vê, eles estão inseguros, evidentemente com o resultado. Por isso, entram nessa questão de negar os resultados, não é? E isso não é uma questão de esquerda ou direita, ou seja, é algo que vemos com frequência em algumas democracias, por assim dizer, seja Donald Trump, seja Petro ou quem você quiser. Não. E bom, há esses países que são diferentes. Temos que reconhecer, por exemplo, no Chile, por exemplo, quando a esquerda perdeu dessa vez, eles imediatamente reconheceram os resultados. E eu vi isso também no Uruguai. Há países com muita maturidade democrática, mas em outros países que dão um passinho para trás, e pelo menos alguns políticos, não digo todos, mas alguns políticos. Evidentemente, há um comunicado no qual a agência de notícias MER do Irã afirma que, após o que parece ter sido uma série de ataques recíprocos entre os Estados Unidos e o Irã, as forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária, em resposta aos recentes ataques dos Estados Unidos, miram a base aérea, possivelmente Al-Isalem, no Kuwait. Essa é uma informação em desenvolvimento. O Kuwait afirma agora repelir uma onda de incursões de drones. Bom, então neste momento pode-se dizer que já está confirmado um ataque do Irã contra o Kuwait, contra uma base dos Estados Unidos. Fique atento a esse assunto, porque não, a situação não termina por aí. Vamos conversar sobre esse assunto em um momento. Ou seja, é assim mesmo, está mudando constantemente e isso foi publicado há apenas alguns minutos. Ou seja, se não, possivelmente teria sido a manchete de hoje, mas tudo bem, vamos analisar isso. Enquanto isso, vamos falar dessa operação que foi realizada pela inteligência, tanto israelense quanto americana. Não vamos entrar nesse detalhe. Bom, foi relatado que o general Bahir Haqqan, da Guarda Revolucionária Islâmica, teria perdido a vida em um ataque seletivo americano-israelense em Teherã, bem no centro da capital. Haqqan, esse general, supervisionava as importações de antenas parabólicas para a emissora estatal iraniana IRIF e gerenciava contratos com organizações como Khatam al-Anabiyya, ligada à Guarda Revolucionária Iraniana. Ou seja, as operações envolvem até altos comandantes comuns. Como esse general, continuam acontecendo neste momento por parte de americanos e israelenses. Exatamente. A inteligência do Mossad continua em funcionamento, apesar da pressão dos Estados Unidos sobre o Irã, apesar desses acordos. Bom, e ao mesmo tempo também vemos um Irã que continua com seus ataques, não é? Exatamente, ou seja, estamos falando que há reações e contra-reações constantemente que, insisto, longe de um cessar-fogo, teríamos que ver como está o petróleo agora, mas acho que subiu um pouco. Nada, digamos assim, nada muito chamativo, mas em relação ao preço de sexta-feira teria subido por aí. Vamos ver se conseguimos colocar na tela, teria subido. O que está marcando aí? Vamos ver, sim, aqui está. Mais ou menos teria subido de 94 dólares para 96 dólares. Ou seja, esse seria o movimento, está em 95,99, 96, 96, já pulou. Esse é o preço que está. Não é um bom preço, mas também não é terrível, né?
Por enquanto, não parece tão terrível após quase chegar a 120, mas o preço ainda está altíssimo. Bom, isso é outro assunto. Sabe de mais algo sobre esse ataque ou essa é a única informação? É a única informação. Na verdade, só se sabe por fontes de inteligência em redes onde começaram a informar sobre esse personagem que tinha perdido a vida, que tiraram a vida dele e, por enquanto, essa é a informação que existe. Bom, diante disso, com certeza haverá reações por parte do Irã a qualquer momento. Não sei se isso já é uma reação. Ou seja, o que está acontecendo agora no Kuwait talvez seja uma reação ou simplesmente o ataque já estava pré-programado, né? Programado e faz parte do que está acontecendo. Também hoje, por sinal, de manhã, quer dizer não, à tarde, você comentava sobre a tentativa de renúncia por parte do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, e bem, o governo do Irã veio a público desmentir isso, garantindo que tudo isso é uma desinformação por parte de Israel? Claro, ou seja, eles nunca vão reconhecer esse assunto. Não permitem que ele renuncie, ponto final, não tem como ele renunciar. O que, é assim que eles vão querer conduzir, essa vai ser a narrativa deles. Evidentemente, quem está reportando isso é a Irã Internacional, que não é informação israelense. Eles também são bastante críticos aos israelenses, o pessoal da Irã Internacional. Até agora, tenho achado eles bem confiáveis como fonte de informação. Digamos que vem de dentro do Irã, mas é preciso lembrar que eles estão na Inglaterra, ou seja, a Irã International é um meio que, obviamente, tem que estar na Inglaterra, porque dentro do Irã eles não poderiam operar para falar realmente o que acontece lá. E eles têm informantes dentro do governo iraniano, então é por isso que ficamos sabendo de muitas coisas muito rápido. Claro, na verdade, eles foram um dos primeiros a confirmar, por exemplo, a queda do Khamenei. Enquanto muitos meios de comunicação do Ocidente não se atreviam, eles já afirmavam isso. Sim, eu lembro que era eles dizem, né? Até que foi confirmado, mas claro, é porque eles estão lá. No final das contas, eles têm jornalistas lá dentro e neste momento, o que dizem é que Massoud Pezeshkian apresentou a renúncia. Não, é isso, não é a primeira vez, acho que é a terceira que ele apresenta. Não aceitaram. Não permitem que ele renuncie, ele não pode sair, ele está lá, pois está sob as condições que eles impõem, eles limitam ele no final das contas. Há um relatório também que, aproveitando enquanto esperamos mais informações sobre o que está acontecendo no Kuwait, há um relatório que é muito interessante. Tem relação com a forma como a China está agindo aqui por baixo dos panos para que o Irã possa continuar sustentando a questão dos mísseis. O que está acontecendo aí? Como está essa situação? Bem, segundo relatos, e há investigações que afirmam que a China foi descoberta fornecendo combustível para o programa de mísseis do Irã, de uma forma escondida, claro, para que os Estados Unidos e o Ocidente não percebam. Documentos vazados ligados à Halcon Energy e à Guarda Revolucionária do Irã indicam que isso ocorreu por meio de uma empresa de fachada na Turquia, pois a Turquia, ao que parece que sempre é quem dá uma mãozinha para o Irã e também para os Emirados Árabes, que também é um personagem curioso nessa história. Em relação à China, o envio planejado é de 10 mil toneladas de perclorato de sódio. De onde já ouvimos falar disso? Esse componente é muito usado para mísseis balísticos e é matéria-prima suficiente para aproximadamente 2.500 mísseis balísticos, no valor de 43 milhões de dólares. E é isso chama a atenção. Na verdade, se vocês se lembram, há mais ou menos um ano houve uma explosão em um porto, no Irã, né? Por causa desse componente, pelo perclorato de sódio. Não tão grande quanto o que aconteceu no Líbano, mas também foi bem forte. Sim. E esse é um material que a China envia e com isso eles conseguem manter esses mísseis operacionais. Sim, a China jogando dos dois lados, né? Por um lado vendendo armamentos para os Emirados Árabes e por outro lado vendendo perclorato para o Irã para que eles possam lançar seus mísseis. Agora, as permissões foram aprovadas por canais classificados para ocultar isso e manter a confidencialidade. Confidencialidade. Isso é uma operação feita pelo governo, enquanto os Estados Unidos estão negociando com o Irã sobre as armas, pois Pequim lá dá uma mão para os dois lados. Confidencialidade. Estão negociando com ambos os lados, como a China costuma fazer. Saudações, tudo bem? Ocil Dávila, Martim Gutierrez, grande abraço. O que acha sobre a Venezuela? Há incômodo, pedem eleições e mudança rápida, diz Martim.
Abraço, Martim. Definitivamente é necessário que haja eleições, com certeza, e que os resultados sejam respeitados. Também um grande abraço para MT. Como você tem estado? Ele disse. Até a mídia no Facebook comentaram sobre ela por não fazer a lição. Saudações, MT. Como está? Tapatia Plus. Ótimo. Ao Guilherme Nyong'o e a toda a comunidade que está chegando, muito obrigado por nos acompanhar. Outros assuntos também são importantes. Algo mais? Não, só isso. Vamos para o próximo tópico. Bom, deem uma olhada nessa imagem, vamos ver se conseguimos colocá-la aqui. De acordo com o que foi reportado, teria ocorrido um terremoto de magnitude 6 hoje, há algumas horas. Isso lá no Chile, um terremoto de magnitude 6.0. Vamos atualizar a página do Sismológico dos Estados Unidos para ver se continua igual. Sim, ficou assim mesmo, ficou como um 6.0. E um grande abraço para toda a comunidade que nos assiste do Chile. De acordo com o que foi relatado, um terremoto de magnitude 6.0 teria ocorrido em frente à costa de Valparaíso. Já é o terceiro tremor secundário. Além do terremoto, está acontecendo uma terceira réplica que estamos vendo neste momento. São réplicas que vão de 4,9, como esta, com 10 km de profundidade. Esta outra que é de 4,4 com 10 km de profundidade. E esta é de 4,8. Isso é o que estão reportando neste momento. É este sismo de Potempo, né, o forte, digamos, embora pelo que entendi não foi sentido com força em Valparaíso. Bom, vocês vão nos dizer se sentiram ou se não sentiram. Evidentemente, vou ficar atento aos detalhes que vocês comentarem para nós. Vamos então para as informações, para o que está acontecendo em outros assuntos. Aliás, só antes de qualquer outra coisa, acabou de acontecer um terremoto no Japão há alguns instantes. Esse terremoto foi de 5,7. Esse é o terremoto. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Aí está. Vamos ver a distância até o Japão. É realmente bem longe. Esse é o terremoto que aconteceu. Não há relato de nenhum problema, nenhuma ilha que tenha ficado com algum tipo de alerta de tsunami. Isso também, pelo que foi relatado, aconteceu há mais ou menos 20 minutos, então também não tem muita informação, né? 20, 30 minutos foi quando ocorreu o terremoto. O do Chile aconteceu às 5, 6 horas, talvez mais. Mas seguimos atentos a isso. Bom, então vamos aos detalhes, ao que está acontecendo. Vamos para outros assuntos. Bom, vamos para os outros assuntos também importantes. Olhem, aí dentro também dos assuntos interessantes do dia de hoje. A realidade, vocês já sabem, já estamos acostumados com esse Trump, mas evidentemente temos que falar sobre isso. Vejam, isso é o que Donald Trump publicou hoje, 31 de maio. Ele está criticando as chamadas notícias falsas da CNN. Sim, e é o que Trump diz. Disseram hoje, como de costume, que eu me lembro. Nuclear com o Irã não trata da questão nuclear, quando na verdade estabelece muito claramente que o Irã não terá uma arma nuclear. Depois continua com um grande detalhe forte e extenso, discutindo vários aspectos da questão nuclear. Mas o ponto é que essa é a linha vermelha que Trump colocou. Supostamente a CNN tem dados. Tem, ou seja, como um relatório vazado, e eles dizem que não inclui a questão nuclear, o tema nuclear. Ok, bom, o tempo dirá, né? No final das contas. Tem que se saber qual é o acordo? Vai se saber exatamente agora se de repente disserem sim, que a China vai administrar, que vai cuidar disso. Ou que o acordo vai ser secreto por anos?
se não administrarem isso de forma clara e não der para ver as tropas dos Estados Unidos recolhendo os materiais juntos. Se quiser com iranianos, chineses ou outros, significa que a CNN estava certa e não houve acordo. E se isso for aberto e claramente houver um acordo, então a CNN estava errada, vamos ter que ver, não é? Mas o Trump já fez isso muitas vezes, em que ele diz uma coisa. A mídia, eles dizem, está acontecendo isso, e talvez se confirme o que a mídia dizia, apesar de ele dizer fake news, e no final não era tão fake quanto ele dizia. Então, insisto, vamos ter que ver, pode ser que existam casos que realmente sejam fake ou, mais do que fake, um relatório vazado por algum motivo, não é? Então, de início, é isso que estão reportando. Por que isso incomoda tanto o Trump? Não é o que a CNN diz ou deixa de dizer que o incomoda, é que estão vazando informações, ou seja, pessoas de confiança dele estão vazando informações para a mídia. E por que fazem esse vazamento? Porque obviamente estão percebendo que há um desespero por parte do Trump em querer negociar às pressas e dar certas concessões aos iranianos. E aqueles que estão negociando não estão. Bom, os que estão como intermediários, né? Ou seja, as pessoas que negociam diretamente são os parceiros do Trump, mas os que estão no meio não concordam. Quando discordam, vazam a informação para a mídia. Essa é sempre uma forma de operar desse tipo de pessoa. Dizem, não concordamos, vamos expor e ver o que acontece. E é alguém muito próximo, porque, por exemplo, quando essa reunião aconteceu no sábado, não foi na sexta, foi no sábado, onde... CD Líbano... de Trump, que já ia decidir o que aconteceria. Decisão final. A decisão final foi na sexta-feira, no sábado. Neste fim de semana, acho que foi sexta-feira. Ele saiu na hora dizendo que não sabia o que fazer e continuou igual. Tino Zanier, não houve decisão final, não houve decisão. Simplesmente isso vazou imediatamente. Exatamente. Mas bem, vamos para outros assuntos também importantes. Feliz domingo para quem está chegando, para quem já estava aqui desde o começo, muito obrigado. Vamos para outros assuntos importantes. Já estão começando a chegar imagens do que aconteceu no Kuwait. Daqui a pouco vamos conferir e ver o que está acontecendo com esse assunto. Porque estão acontecendo ataques do Irã novamente a um país do Golfo e a uma base dos Estados Unidos. Nesta semana, é a segunda vez que atacam essa base, que por sinal não teve Trump falando sobre essa base, você viu? Não teve Trump falando sobre esse ataque no Kuwait. Ou seja, acontece um ataque no Kuwait onde havia soldados dos Estados Unidos e contratados que ficaram levemente feridos. Mas você acaba ferido de qualquer jeito. E me chama a atenção que Trump nem quis comentar, não é? Mas vejam, tem um vídeo circulando neste momento, vamos ver se conseguimos colocar aqui. É um vídeo que mostra os ucranianos indo até os telhados antidrones que eles têm, porque toda hora aparecem drones, não é? Obviamente porque no final das contas é uma rede, né? Aí está, eles estão soltando, e está muito bonita. Soltando é um fazão, né? Acho que sim, parece um tipo de fazão. Ali estão soltando ele nesse momento ou vão fazer um caldo com ele, não sei. Não, ali estão soltando ele. Então, mas chama atenção porque sim, claro, ou seja, estão usando muito esse tipo de rede porque as redes, ao tocar o drone, explodem no ar e pelo menos podem salvar sua vida. Por isso, em muitas estradas e caminhos, estão instalando barreiras para se proteger deles. Drones russos, nesse caso. Então, bom, assim como também vemos aquelas camuflagens tipo redes que colocam em cima dos tanques de guerra russos e veículos blindados. E isso, bom, é uma forma de operar, mas infelizmente realmente tem um efeito na natureza. Claro que não. Vamos para outros assuntos, deixem o like e compartilhem se estão chegando ou assistindo a gravação. Muito obrigado, aliás, à comunidade que é membro do canal, que nos apoia com um super chat, que nos apoia. Deixando o like, vocês já sabem como quiserem nos apoiar, sempre agradecemos.
Bom, essas são as primeiras imagens que circulam agora mesmo sobre esses mísseis que estariam sendo lançados sobre o Kuwait. E é isso, está sendo observado e há um alerta sendo emitido pela defesa dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Lá, bom, para começar, às 6 horas locais, o Irã realizou um ataque com mísseis balísticos contra o Kuwait, provavelmente direcionado às forças dos Estados Unidos. Em resposta a isso, o CENTCOM, às 6h15, confirma que está realizando ataques a locais de radares iranianos e de comando e controle para drones que, bom, têm sido utilizados no início desta semana. Ou seja, começaram agora e já está rolando fogo cruzado, como se diz? Olha, realmente a situação está complicada. E bem, esse mapa que você me mostrou aqui, o que está acontecendo? Mas é que agora, a Guarda Revolucionária do Irã também anunciou que seu ataque com mísseis balísticos contra a base aérea Ali al-Salam foi em retaliação a um ataque aéreo dos Estados Unidos que atingiu uma torre de telecomunicações na ilha de Sirik. É a que está ali com esse pontinho. Aqui, olha. Ai, ai, ai. Vamos ver, acho que não dá. Não dá pra ver. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Dá pra ver na imagem. Foi feito cerca de 1 hora antes do lançamento dos mísseis. Ou seja, o primeiro foi esse ataque na ilha de Sirik e o ataque ao Kuwait é basicamente a resposta desse ataque dos Estados Unidos a Sirik. Sirik, veja então quem foi o primeiro. Estados Unidos, aparentemente. Bom, é o que diz o corpo trabalhista de Bolsonaro. Veja, supostamente dizem os iranianos, também acreditam, mas dizem que os Estados Unidos atacam supostamente em Sirik, certo? E 1 hora depois lançam os mísseis. E 1 hora depois, então, o Irã responde disparando contra o Kuwait. De qualquer forma, supostamente esses 2 ataques estão acontecendo. O do Kuwait já é mencionado por 2 países, ou seja, é mencionado pelo Irã e pelo Kuwait. E os Estados Unidos, 3 países mencionam. Ou seja, o caso do Kuwait acho que está totalmente confirmado. Sobre Sirik, segundo os iranianos, o ataque está ocorrendo, o que também não me surpreenderia. Quer dizer, do jeito que as coisas estão. Então, de cessar fogo não tem muito. Quer dizer, estão eliminando um general dentro do Irã pela inteligência israelense e americana. Bom, eu acho que chama bastante atenção e acho que isso, além disso, já são ataques com mísseis balísticos e drones. Aparentemente isso é pelo menos o que está sendo reportado neste momento. Na verdade, o que passa por ali, a imagem no começo é um míssil, não é um drone. Então eles deixam esse rastro, digamos assim, os mísseis. Sim, os drones não deixam rastros. Exatamente. Então, mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, nada mais. Vamos ver como isso vai se desenvolvendo à medida que a cobertura avança. Vamos lá. Isso ainda está em desenvolvimento. Um abraço para meu xará José Zarate e minha amiga Tapatia Plus. Como está, Tapatia? Como vai? Saudações, Tapatia. Saudações, Tapatia. Saudações para Gabriel Duran Castro. Também um grande abraço para Marcela, para Francisco Arce. Não sei se os amigos chilenos já comentaram como foi o terremoto, se sentiram ou não. Ah, saudações, diz minha mãe, que você parece com a prima dela, Astrid. Ela te vê na televisão. E mais a Astrid também, que loucura. Quer dizer, não, eu acho que é para a prima dela. E eu acho que é isso. E ela faz isso. Ela te vê na televisão lá de Tijuana. Saudações para Tijuana. Saudações, Hugo, como você tem estado? Muito obrigada, as primas estão muito bonitas. Saudações. Muito obrigado, muito mesmo. Esse sim, sim, ele é bonito. Sim, claro que sim. Diz aqui, Nina, como você tem passado? Na vida, Natal, na neve e na areia. Diz aqui, Feliz Natal, Nina. Mercedes, como você tem estado? Saudações, Mercedes. Olá, Sol Garcia, como você tem estado? Mercedes, até Tijuana. Sol Garcia, de onde você está nos escrevendo? Sol, de repente eu perco o fio da meada. Um grande abraço para toda a comunidade. Bom, olha, teve um momento em que a primavera parecia mais Natal do que qualquer outra coisa. Verdade? Você lembra que eu te falei? Eu disse que isso parecia mais Natal por causa do clima? Agora já está até fazendo calor. O calor já está voltando, mas olha, está vindo. De novo, vem um monte de chuvas aqui para o México, olha. Não exagera, falam que vai até dia 3. Vamos tratar desse assunto em breve. Quer? Tudo bem. Sim. Vamos logo falar disso porque, parece que tudo vai estar bem verde quando o pessoal da Copa do Mundo chegar. É verdade? Não sei, a água levou tudo embora. Saudações. Bem, vamos para outros assuntos importantes. Vamos falar sobre o que ocorre no Oriente Médio. Tem um tema sobre o ministro da Defesa interino no Irã, certo? Segundo ele, insistem que isso vai acontecer, e dizem isso antes do ocorrido no Kuwait e do que está acontecendo. Agora.
Mas durante o dia de hoje ele faz um relatório no qual insiste ou promete que haverá surpresas se as negociações não avançarem ou ficarem estagnadas. E eu comento isso principalmente porque o ministro da Defesa quase nem aparece. Quer dizer, achei estranho. Sim. Na verdade, nem lembro o nome dele. Não, como ele é interino, não. Mas o que ele diz? Agora ele está envolvido nisso. Mas eu precisamos voltar um pouco e lembrar que, bom, segundo três funcionários, hoje, nos Estados Unidos, eles informaram ao New York Times que Trump tinha endurecido as condições e que isso poderia ser, ou seja, que nesse acordo isso basicamente é um não de novo. Ok, mais uma vez estamos batendo na parede. Depois disso, há uma resposta da Tasmin que você mencionou, sim, que é um meio iraniano, onde dizem que se houvesse mudanças no acordo, então não, obrigada não, basicamente até que eles verificassem tudo direitinho. E então, diante disso, já há também uma reação por parte do ministro da Defesa interino, que quando isso começou a se espalhar na Tasmin, afirmou que Teherã então não tem nenhuma intenção de aceitar as mudanças feitas por Washington e que não, ou seja, vai haver resistência a isso, e prometeu novas surpresas, sugerindo que o Irã considera essa mudança como uma ferramenta de pressão e não simplesmente como um passo para melhorar as negociações. Ou seja, eles estão cientes de que essas mudanças são novamente para ir além de suas linhas vermelhas, é que as linhas vermelhas de um são as linhas vermelhas do outro. Claro. Isso significa mais complicações nas negociações que não avançaram. Na verdade, todos os dias vemos atrocidades sendo exatamente o mesmo tema e eles continuam negando exatamente o mesmo tema e, bem, a questão é que não parece de nenhum lado que isso vá melhorar. Bom, vamos para outros assuntos, né? Vamos para outros temas, mas isso está realmente complicado. Ou seja, o ministro da Defesa, bom, já está nesse plano de... Então, esse aí está em alerta máxima, basicamente, né? Operando, e a gente já está vendo isso ao vivo, né? Ou seja, estamos vendo como as coisas estão acontecendo, então parece que o acordo é mais. Me surpreende que o preço ainda não tenha chegado a $100? Sim, vejo que está subindo, ou seja, agora mesmo vimos que mal chegou a 96 e até 96,21 e aí vai subindo. Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos ver como eles resolvem isso. E aqui tem uma grande pergunta que nos fazem, Magulândia. É sobre o tema da Copa do Mundo. Porque quando as coisas acontecem e vão se complicando, todo mundo volta a pensar, e o que vai acontecer com a Copa do Mundo? Não, quer dizer, porque se pensava que iam tentar ganhar tempo para não ter um conflito no meio da Copa do Mundo e pelo menos conseguir um cessar-fogo. Seria uma situação muito estranha o Irã estar jogando futebol em um país com o qual literalmente está em um conflito ativo. Ainda se fosse um cessar-fogo, você diria, bom, pelo menos há um cessar-fogo, mas está ativo. Isso me chama muito a atenção. Sim, eles vão dormir do lado mexicano, mas de qualquer forma vão jogar lá do outro lado, né? Então isso também vai ser interessante de ver, não é? E digo, independentemente de quem esteja jogando, ou seja, como jogadores de futebol, uma coisa é o esporte, outra coisa é a política e a geopolítica. Mas o interessante é que vários dos jogadores deles fizeram o serviço que precisam fazer com a Guarda Revolucionária. Nem todos fazem isso. Não é algo obrigatório para todos. Por isso, alguns jogadores deles receberam sanções. Agora resta saber como vão tratar a parte legal e lidar com isso, né? Sim, bom, na verdade, ontem mesmo o Irã reclamava à FIFA que os Estados Unidos não tinham dado vistos de entrada para poderem participar da Copa do Mundo. Ainda não, é que eles têm muitos problemas com o visto. Não é o único caso. Bom, Irã por razões óbvias, né? Sim, mas não só esse país enfrenta problemas com os Estados Unidos devido à não liberação de vistos para jogadores, o que nem deveria ocorrer, né? Bom, sinceramente, alguém acha que o Irã quer negociar? Eu sinto que o Irã simplesmente não quer negociar. Não. Não quero. E que os Estados Unidos já perceberam isso, por isso estão um pouco desesperados, quer dizer, desesperados mesmo. Eles querem negociar, já não querem mais esperar, mas ao mesmo tempo estão acontecendo operações como a do General, que a mídia diz ser uma operação de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Sinceramente, eu acho que é de Israel. Não acho que seja dos Estados Unidos, mas é isso que estão dizendo agora. Não, nem Israel nem os Estados Unidos vão admitir isso, pelo menos por enquanto. Talvez Israel diga depois que foi Israel. Às vezes sim, eles admitem algumas coisas relacionadas a temas de inteligência. Mas não acho que os Estados Unidos vão admitir isso agora porque estão tentando negociar. Então isso também é curioso, né?
Bom, mas vamos para outros assuntos importantes. Quero que vocês considerem o seguinte: para os amigos que estão no México, nos Estados Unidos, na América Central e no Sul da América. Como serão os próximos 15 dias em relação às chuvas? Não quero me alongar muito no relatório, só quero que vocês considerem isso. E que levem em conta essa informação. Vocês já têm seus próprios meteorologistas e podem acompanhar o que acontece nos seus países ou nas suas regiões. Mas isso me chama a atenção e é algo interessante. Até preocupante, para algumas regiões que vão ter quantidades excessivas de água. Veja, por exemplo, essa área na região central do país é água demais. Estamos falando que ali entre Veracruz, entre Tuxtepec, entre Tehuacán, toda essa região em direção a Puebla, digamos a quantidade de água que vem com isso. Isso que estamos vendo é a quantidade de água que deve cair em 15 dias. Não pensem que é em um só dia, mas mesmo assim é bastante chuva, ou chuvoso. Vem do dia 1º de junho até o dia 15, que é até onde eu posso ver. Até o dia 14. Na verdade, até o dia 14 do dia 1º ao dia 14. Essa é a quantidade de água que vai cair sobre o país. Sobre o que é... Olha, até pra gente não está nada mal. Quer dizer que está bom, mas só que com outros são 72 milímetros e que eu percebo. Eu me dou por satisfeito com 72 milímetros em 15 dias, mas 300 milímetros em algumas regiões, como por exemplo Veracruz, Tehuacán, Puebla, por ali. Poxa, é bastante chuva. Então principalmente, bom, por exemplo, em direção a Guadalajara. Sim, em direção a Lázaro, em direção a Michoacán, em direção a Manzanillo, digo em direção a Guadalajara e toda essa região para o oeste, digamos, não é tanta água assim. Como você sabe, há regiões do país com problemas. Por exemplo, na Cidade do México devem ser registrados mais de 100 milímetros de chuva, chegando a 147 milímetros com risco de inundações e alagamentos. Tenham cuidado, eu moro perto de uma. Bom, você já sabe, né? Ou seja, preparem-se amigos que moram em áreas de certo risco. Preparem-se e fiquem atentos, porque nos próximos 15 dias o tema das chuvas vai ser muito intenso. A costa do Pacífico vem bem carregada de água e não é só para o México. E estou te falando isso porque é bastante água, mas, por exemplo, lá para a Flórida não, e mandamos um abraço para Cardan, que é um cara que eu não vejo faz tempo. Um grande abraço. Espero que estejam bem. Com certeza ele deve estar trabalhando e agradeço sempre que, quando pode, ele também se conecta. Bom, então toda essa região, digamos, do sudeste e leste dos Estados Unidos, estamos falando desde o Texas, estamos falando do nordeste, não do nordeste, dos Estados Unidos, ou seja, para Nova York, até mais ao norte, ou seja, os estados dos Grandes Lagos, tudo o que é Illinois, Michigan, etc. Ou seja, vamos lá, estados como esses vão ter chuvas intensas nos primeiros 15 dias. Ou seja, vamos lá, junho vai ter muita água para a região central dos Estados Unidos, região leste dos Estados Unidos, região sudeste, Caribe e para Cuba. Sul, centro e sul do país e parte do norte do México. Chuvas também onde indicado, onde não chove, não cai nenhuma gota. Basicamente é lá para nossos amigos da Califórnia, de parte da Baixa Califórnia Sul e Sonora. Com temperaturas altíssimas, chegando até 45 graus. Está tremendo, né? É muita temperatura. O que mais dizem da Baixa Califórnia? Como está a situação? Bom, todo o restante do Pacífico também vai ter temperaturas bem altas, entre 35 e 45 graus. Mas para o México, especificamente desde terça-feira até 4 de junho, de 2 a 4 de junho, vêm chuvas fortes que vão se manter em grande parte do México, isso por causa das ondas tropicais. Sim, este lugar não vai estar assim até a próxima semana. Então, até o dia 14, digo... O serviço meteorológico, obviamente, só menciona até o dia 4, porque eles trabalham com um prazo mais curto. Eu estou estendendo porque quis ir mais adiante, que é até onde o relatório do INDE me permite ver, e é muita chuva. É muita água que vem para o México, para os Estados Unidos, no leste e oeste. Tranquilo, muito tranquilo, né? Nesse sentido. Mas para a América Central nem se fala. Estamos falando que para El Salvador, por exemplo, dá só uma olhada. 194 milímetros para Nicarágua, para... Bom, é que toda a América Central, praticamente toda a América Central, tem probabilidade de chuvas intensas em alguns momentos.
Não são 15 dias de chuvas, obviamente, mas durante esses próximos 15 dias, em algum momento, as probabilidades de chuva são muito altas, né? O mesmo para a América do Sul, Venezuela, Colômbia, Suriname e Guiana. Inclusive, boa parte do norte e centro do Peru terá chuvas ou possibilidade de chuvas importantes. Norte da Bolívia também. Paraguai. Veja, chuvas. Eu acho que isso também será uma boa notícia para o Paraguai, para a Argentina, para o Chile, principalmente para o norte da Argentina, assim como para o norte do Uruguai e do norte do Chile. Também com mais probabilidades de chuvas intensas, principalmente no Chile. Bastante chuva. Veja, na verdade é o centro e o sul do Chile. O norte não, norte do Chile. Sempre o norte é mais seco e costuma ter menos chuvas. Centro e sul do Chile. Aí sim. Bastante chuva, né? E isso também. Bom, então, deixando esse assunto de lado, claro, como vai ficar a questão das chuvas? Só para mencionar rapidamente para nossos amigos que nos assistem lá na Espanha, muito tranquilo. Os primeiros 15 dias começam com pouca chuva e provavelmente com muito calor, porque tem sido assim, né? Ou vocês veem isso também? Quer dizer, é só amanhã, 1º de junho, pelo menos no sul vão estar em 36 graus Celsius. Pelo menos em boa parte do sul. Parte do centro também vai estar. Vão estar por volta dos 30 graus, um pouco no norte também, mas na parte sul, indo para a Andaluzia, vai estar com muito calor na Espanha. Não, isso também. Bom, não há chuva ou não são esperadas chuvas importantes para os primeiros 15 dias, mas sim. Então, bom, muito calor, pouca chuva, não é uma coisa boa. Vamos então para outros assuntos. Vamos aos comentários. Como você tem estado, Adriano Gilbert? Aqui em Barcelona chove na quinta-feira. Tomara que sim. Veja aí para a parte sul. Pelo menos aqui, pelo que eu consigo ver na parte norte, ou seja, para o leste. Bem, Barcelona é a única região que aparece com probabilidade de chuva nos próximos dias. Estou vendo até os próximos 15 dias. Desculpe. Aqui está o acúmulo de água previsto para os próximos 15 dias em toda a Espanha. E praticamente é a única região que mais ou menos vai ter chuva, né? Aí está Barcelona. E basicamente essa é a região que, como eu disse, há outras áreas que vão ter possibilidade de chuva. Obviamente não é muito, mas em geral não tem muita chuva, principalmente se compararmos com o que vínhamos vendo, por exemplo, em direção à França. Vocês veem a quantidade de chuva que está chegando para a França, norte da Itália, alguns países como a própria Áustria, que vai ter muita chuva nos primeiros 15 dias. Só estamos vendo que já vai começar o mês de junho. Que bom, lá para a Espanha já é 1º de junho, já estão no próximo mês e bom, é assim que está a situação. Saudações para Adriano Gilbert lá na Espanha, diz Mercedes. Aqui em Tijuana fez sol, mas na sombra estava um pouco fresco e agora está frio, muito bom. Além disso, Mercedes, se não me engano você está perto da costa, né? Então o ventinho do Pacífico é sempre fresco. Bom, eu sinto que sim, pela pouca experiência que tenho de conhecer essa região, sempre faz calor como você quiser, mas a noite esfria de verdade, faz frio mesmo, né? Aqui o vento à noite, quando faz calor, quando é quente mesmo. Mandam saudações para a Mercedes. Muito bom, dizem. Diz Omar, ui, eu moro na parte central de Veracruz e já vi a quantidade de chuva que vem nesses dias, ou seja, bem preparado. E sim. Cuidado, se preparem. Abraço e obrigado por ser membro do canal. Leão manda saúde aos membros. Cê é louco? Saudações para Silvia, como está, Costa? Silvia diz saúde, Silvia. Diz Pepe Astre, diz Leonardo. Gostaria de informações sobre quem está se beneficiando com o conflito, com os conflitos no mundo? Quem são os mais prejudicados? Seria bom fazer uma lista das corporações, instituições, governos que possam estar mais beneficiados. O tema é bom. Deixa eu checar e a gente faz. Leonardo, muito obrigado. Vamos. Diz Rosalinda Morales na Cidade do México. Só choveu 2 dias, não tem chovido e tem muito sol. E Martim Gutierrez na Lua Azul. É hoje? Pergunta Martim. Sim. Bem, a gente te avisa, não sei. Conferimos com Luzanina e se o excesso de calor tiver que subir em vapor, então vai ter excesso de chuvas. Sempre funcionou assim. Saúde, Nina. Saúde, Nina. Como você tem estado? Saudações para Rocio Dávila. Como você está? E também diz... Como você está?
Magulândia diz que está bem. Bielsa não ganhou de ninguém. Ele é um romântico. Precisamos de um técnico uruguaio além do terceiro terço. Estão falando de futebol. Saudações, Magulândia e Adrian Gilbert. Como está, Adrian? Adrian, e aí, Miguel Magulândia, Nina? Quem está aí agora? Digo, aqueles que são conhecidos do futebol, tenho certeza de que aqui tem vários. Quem são, assim, os 3 melhores treinadores que estão na Copa do Mundo neste momento? Então, que você diga que são os melhores técnicos, os melhores treinadores ou a melhor comissão técnica que existe. Vamos ver se eles passam essa informação. Me surpreende, alguns países surpreenderam. O que comentavam ontem sobre o Japão, sobre a evolução que tiveram, não porque será, porque tem bons técnicos ou por algum outro motivo, qual será? São escravizados. Coitados. Quem mais está por aí? Bem, estavam dizendo Marrocos por aí, estavam dizendo. Bem, estou falando dos países que não são os típicos de sempre, como Espanha, como Argentina, como Brasil. Só para cumprimentar. Como você tem estado? Muito bem. Diz Carleto Ancelotti. Ah, não sei. Quem é Carleto Ancelotti? Este é o Carleto Ancelotti, certo? Esse seria um deles. Vai. Quem mais? Saudações para Semandrade também. E o Roble diz que em Cuba está chovendo todos os dias. Saudações. Ele é o treinador do futebol italiano, mas a Itália não se classificou, como dissemos hoje. Saudações. Roberto. Ou talvez fosse o italiano, não sei, vai estar na Copa do Mundo, ou como é que está a situação? Estar está lá. Não fala. Minha pior queimadura foi em Los Cabos. Eu adoro, mas uma caminhada de 3 quarteirões até o shopping já me impedia de dormir de tanta dor da queimadura que você citou. A pior queimadura que já tive foi em Durango. Eu estava fazendo um documentário em um trabalho que eu tinha, trabalho entre aspas, porque não me pagavam, e aí apareceu uma bolha. Juro pra vocês, olha, daqui até o outro lado do pescoço era uma bolha só. Assim mesmo, eu acho. A dor era horrível, no banho sentia as gotas como facas, muito ruim mesmo, de verdade, nunca... Algo acontece com o mendigo, só dói o de Durango, fico mal. Saudações da Mete. Saudações. Sim, não sei o que pode ser, mas diz Ancelotti, treinador do Brasil. Diz, ai, então Carlos Ancelotti era italiano, é italiano, e o fizeram brasileiro. Então já não é. Italiano. Não, então ele, é Scaloni da Argentina. Diz que esses também seriam outros dos famosos. Não, e é italiano, foi treinador do Real Madrid, do Milan, e agora é técnico da seleção brasileira. Pois é interessante essa combinação. Sim, técnico com nível de Real Madrid, com esse nível de jogadores do Brasil. Vai ser interessante acompanhar a parte técnica. Pablo Lílio diz que o futebol é um grande negócio, mas os ingressos para a Copa do Mundo têm preços exorbitantes. Sempre achei que existe uma máfia no futebol. O que eu estou vendo, pelo menos nos fóruns, é que muita gente dos Estados Unidos que não pode pagar o ingresso lá está vindo para cá. Como dizem, bom, vou para o México porque aqui o preço é mais acessível do que lá. Bonita coisa, não tem aqui essa gentrificação dos bilhetes de avião. Tem gentrificação de uma coisa. Obviamente aqui se não te dão de presente ou se não... Se não, muita gente ainda investe. Tem gente que investe. Mas olha, era uma parada porque assim... Também não ganham tão fácil. Não é fácil comprá-los. Ou seja, se você quiser comprar, normalmente tem um sorteio para comprar. Eu participei do sorteio e ficava assim, bem, não sei o que fazia, porque realmente não. Do mesmo jeito, né, eu falava com meu irmão e dizia, olha, pega você ou qualquer coisa, porque ele gosta mais de futebol. E então, talvez ele investisse, não sei, mas na verdade foi ele quem me comentou. Ele disse, olha, entra aí também e vamos ver se eu entro ou não, porque vamos ver. Quem ganha? Eu não vou comprar, quer dizer, vamos lá, é difícil conseguir de primeira. E ele também disse que não, então ninguém que eu conheça, até agora que eu saiba, eles vão para a Copa do Mundo. Diz o pai do Nova, que piada em família. Com o que você está brincando, filho? Com o que sai dos meus ovos? Não gosto que você fale assim. Então não me comprem mais Kinder Ovo Surpresa. Então ele brinca com o que sai dos próprios ovos. Literalmente. Acho que ele chama de Magulândia. Mas agora entendo por que o México não é campeão mundial. Eles não gostam de futebol ou o que colocam nos tacos. Aqui no México eles são super fãs de futebol. Somos boleiros. Super boleiros, nós somos boleiros. Mas a maioria... No nosso caso em particular, não somos tão boleiros. Esse assunto não nos atraiu muito, mas é isso. Eu prefiro as Olimpíadas, sinceramente, ou seja, essas eu realmente não perco.
E aqui estamos o dia todo assistindo às Olimpíadas. E as crianças também, você percebe que o dia todo estamos nesse assunto. Principalmente atletismo, assistimos tudo o que for possível. Sim, mas esse particularmente não é com a gente. Até as de inverno? Sim, até as de inverno também, sim. Mas, por exemplo, sim, bem. Bons amigos e familiares apaixonados, você não faz ideia, ou seja, e super apaixonados por futebol, pelos times para os quais torcem e pela seleção. Nem tanto, veja, porque antes havia uma paixão um pouco maior pela seleção. Sim, obviamente se emocionam quando vão, mas já não, ou seja, agora são mais críticos com a seleção. É diferente porque, por exemplo, os que são apaixonados por futebol, de que vamos ao Tigres ou ao Sanches, ou seja, o que você quiser, são apaixonados e acompanham e tudo mais. Embora também, por exemplo, se você for vendo, como muitos dos meus amigos, com a gente eles realmente se desanimam. Quando o time vai mal já 2, 3 temporadas, aí começa a bater um desânimo, né? Eles assistem e acompanham os jogos, mas já não sentem tanto. Eu adoro futebol, mas não sou fanático por times ou jogadores. Ou seja, você gosta mesmo é de futebol, do esporte em geral, né? Isso é muito legal. Obrigada, Emma. O Pepe disse. Já fui, já visitei o seu cartão Oxxo. Muito obrigada, Emma. Obrigado, Emma, e a todos da comunidade pelo apoio. Na descrição há várias formas de ajudar. Evidentemente, a mais usada é o Superchat, que é por aqui mesmo, ou a assinatura, que agradecemos muito, e também existem outras formas, né? Silvia diz, ela me diz, eu não gosto de futebol, tenho muitos inimigos na Argentina. Aqui eles são fanáticos por futebol, realmente me surpreende o quanto os argentinos são apaixonados por futebol. Sim, sim, sim. E eu percebi isso principalmente por causa desse comediante luxo, por luxo Meira, porque muitos problemas de casal são por causa do futebol, porque o marido vai jogar no fim de semana e elas não o veem o fim de semana inteiro, ou seja, isso é muito estranho para mim. Saudações da Marcela. Saudações, cebola bonita. Agora não é para nós, ela diz. Pepe, por favor, coloca uma foto. Sim. Estou procurando a seleção espanhola de cricket. Eles têm seleção de cricket, uau, diz Adrián. Uma foto da seleção também, vamos ver se tem diálogo. Voar para Francisco Arce Garcia. Os argentinos e os brasileiros são realmente fãs de futebol. No México, nem tanto. Bom, sim, se medirmos assim, sim, claro, no Brasil principalmente é muito forte, né, Panterita? Ganhamos da Austrália, acabamos de ganhar da Austrália, olha só. Nem tinha pensado nisso, Panterita. Que doido. Que doido, deve ter sido amistoso, imagino. Ele diz, faz isso com a seleção. Durante 4 anos a gente xinga muito, mas no dia 11 de junho, lá estaremos de novo, reconciliados com a seleção. Ha, 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 sim, é verdade mesmo. Até que bom. Saudações para Martim, ele diz. Quando estive no México, diz Martim, havia muito fanatismo no México pelo futebol americano, depende de onde você vai. Sim, não, na verdade sim, é muito amplo, sim, Cidade do México, muito forte no sul. De lá também, quando estávamos lá em Quintana Roo, exagerado, ou exagerados, não, sim. Também aconteceu isso comigo, sim, sim. Sim, não, lá até jogam rugby também. Sim, rugby. Jogam rugby e tudo, né? Então sim. Mas pelos italianos... Né? Sim, porque vem muita gente, muito italiano, mas muita gente da Cidade do México também, e que participa, né? Ou seja, então sim, muita paixão pelo futebol americano, demais. É uma das coisas que mais assistem quando tem Super Bowl e todo esse lance. Muito obrigado, pai da nova. O quê? Muitas papai de... Saudações enormes, muito obrigado por esse super apoio. Muito obrigado. Está ótima a história sobre o tema do cricket, né? Espanhol, bom, estou conhecendo isso aqui por causa do Adrián, né? É que para muitos como agora... Sim, às vezes são amadores. Quer dizer, não, porque obviamente não se joga cricket na Espanha, mas tem uma comunidade grande de árabes, né? E aí montaram a seleção amadora. Olha só o que diz esse jornal esportivo. Diz, Espanha sonha com a Copa do Mundo de cricket com jogadores amadores e apenas um patrocinador. Obviamente não há patrocínios para esse tipo de esporte. Isso me parece muito estranho. Não é comum na Espanha. Diz ela, sim, tem um só loiro, dois loiros, vamos ver. 1, 2, 3, 2. E não os colocaram só para dizer que é da Espanha. Que é diverso, que é inclusivo. Diz, a seleção espanhola de cricket está no Reino Unido enfrentando o maior desafio de sua história, a possível classificação para o Campeonato Mundial de Cricket, que será realizado na Índia e no Sri Lanka.
Em 2026, organizado pelo Conselho Internacional de Cricket, o TPI, que loucura, eu não faço a menor ideia de como se joga cricket, mas só sei que arremessam a bola e que os indianos ficam muito emocionados, não é? Sim, sim, não, não. Agora no Paquistão está bombando. Sim, é verdade. Naquela região até tiveram um presidente que era atleta de cricket, diz Adais. Sim, futebol americano é muita paixão. Aqui se joga muito flag e o México é referência no flag. É possível que vejamos isso em Los Angeles 2028 com o flag para o México, que é o flag. Vai ser o Totito, o que nós conhecemos como Totito, vai ser. Mas sim, bom, eu me lembro agora que Pepe está dizendo que a NFL, por exemplo, por isso colocou o Bad Bunny no último Super Bowl, né? Porque a ideia é fazer franquias no México, na América Latina em geral, porque na verdade por parte dos times eles já vêm fazendo isso há um tempo. Vocês já viram que alguns fazem 1 ou 2 jogos aqui no México porque perceberam que tem muito potencial, né? Sim, sim, sim. Como clientes, como mercado. Quer dizer, a UNAM, o futebol americano tem décadas. Tem filmes daquela época, como se chama, da Era de Ouro do cinema, em que aparecem jogos, seja da UNAM, seja de futebol americano. O futebol americano é jogado há muito tempo no México, mesmo que não pareça algo típico. Mas sim, né? Vamos ver. Se os paquistaneses jogam cricket, que é inglês... Beisebol também, beisebol aqui é para muita gente, faz muito sucesso. Lá sim, é mais no centro e no sul. No norte estão os sultanes. E também indo para Sonora, Sinaloa. Se joga bastante, mas sinto que não empolgou tanto quanto o futebol. Diz Rublox, aqui no México o futebol já é um negócio descarado e sem alma, diz Rublox, e aqui Adrian Gilberto Gilbert é um reflexo da sociedade. Aliás, o loiro é da Escócia ou da Irlanda. Essa Silvia quer dizer, ela anima muitos divórcios por causa do futebol, lá na Argentina. É que está feio? Não sei, de verdade, quando eu ouço esses problemas eu penso, tipo, isso já é um problema, quer dizer, já existe. Já tem homens que, pelo menos os que vão nesse programa, que você diz, já não é normal que o futebol esteja acima da sua parceira e dos seus filhos, tipo, isso já não é normal, não é normal. Um abraço para Karim Carel, que afirma haver pouca paixão pela mundial político do futebol na Argentina. Sim. E porque é por causa da crise econômica, diz Karim. Não, que já te dá um desânimo. Claro, já. Saudações, Karim, e também para Miguel Martim. Muito obrigado pelo superchat, Miguel. Um abraço. Saudações para Macali. Lá em Macali. A segunda terra dos moradores de Monterrey. Saudações a toda a comunidade de Pepinautas de Macali, diz ele. Muito bom, Miguel Martim, um grande abraço e obrigado pelo seu apoio a toda a comunidade que está no Texas, que é uma comunidade que cresceu com o tempo. Um grande abraço para todos que nos assistem por aí. Saudações. Diz Panderita, eu sou muito normal, diz ele. Ok. Ok, Panderita, diz Magulan. É bom saber, diz ele. Aqui também o futebol é uma doença, mas o termo futeboleiro é de ser vencedor e o México bom. O México é respeitosamente o que, Magulan? Diz Panderita, eu sou uma mulher apaixonada por futebol. Eu sou muito normal. Essa é a segunda parte, eu acho. Sim. Sim, ok. Ok. Diz que há muitos fanáticos por futebol, eu também não gosto muito. Olha só, Karim. Saudações, Karim. Você é um dos poucos da Argentina? Saudações para Leonardo. Ele diz, será que jogadores de futebol fariam greve para acabar com a guerra? Não, isso não vai acontecer. Sim, não. Quer dizer, digo, na verdade, o que poderia acontecer é que a seleção do Irã, né? Ou alguns jogadores da seleção por aí, de repente, digam, tipo, não, que protestem contra o regime ou algo assim. Mas acho difícil agora. Acho que, após o que houve na Austrália, onde eles se posicionaram... As garotas... do futebol... que quiseram fugir... Bom, quiseram fugir no final das contas, então como se chama... Elas foram extorquidas. Extorquiram elas com seus familiares. Acho que só uma conseguiu ficar, ou 2. Mas todas as outras trouxeram uma pessoa que estava, e assim, basicamente um guarda, né? Sim, que não deixou elas escaparem de jeito nenhum. Motivo. Vários que tinham pedido asilo na Austrália voltaram mesmo assim porque ameaçavam suas famílias. Então, eu acho que essa seleção do Irã que vai, eu imagino que já vão bem ameaçados, ou seja, não acho que vão dar oportunidade de nada para eles. Olha só, ele fala filmes do Cantinflas jogando futebol americano, veja só, esse Magulândia, que doideira. Vi que falou para torcer pela Argentina, já que será o último do Messi, mas dizem que Portugal pode vencer. Então, entre Argentina e Portugal, Portugal parece ter boas chances.
também está lá, obviamente, a Espanha, né? Então, quem mais? Eram 4 times que aparecem mais nas IAs e tudo isso. Ele disse, sim, é verdade, eu vi o jogo dos Estados Unidos contra Senegal, marcaram um gol para os Estados Unidos azul e estava impedido. Muito visível. Era muito visível para todo mundo. Poucos minutos depois, mudaram o placar sem avisar e como se nada tivesse acontecido, bem patético. Que loucura, que loucura. Ai, diz Pablo, eu não gosto de futebol e não suporto os fanáticos. Além disso, agora me incomoda muito que, quando perdem um jogo, os fanáticos ficam violentos dentro e fora do estádio. Diz Pablo. Abraços, Pablo. Abraços, Pablo, como você tem estado? Abraços para Martínez na Argentina e para o futebol pela migração italiana. Eles trazem, mas bem no fundo. Além disso, uma vez assistimos a um documentário muito bom sobre, você se lembra? Sobre as torcidas organizadas. Era sobre as torcidas da Argentina. Não, era de Monterrey, pois houve um tempo com uma torcida muito forte dos Rayados. Na verdade, um dos rapazes até perdeu a vida em uma dessas... Um dos que eram bem conhecidos perdeu a vida em uma dessas brigas. E depois dos jogos, mas eu falava sobre como o excesso de paixão pelo futebol está relacionado com os países que têm problemas econômicos. Tipo, você meio que coloca isso lá. Toda a energia, toda essa vibe ruim de que a economia não está bem no seu país, você direciona essa paixão para o futebol, digamos assim. É uma catarse para quem vive em um país com muitos problemas econômicos. Dá para notar isso em países onde as pessoas são muito apaixonadas. Há problemas econômicos ou são de um grupo em particular que tem um problema econômico? Sim. Você se lembra disso? Sim, claro. Não? Lembra o nome do documentário? O documentário? Sim, lembro. Zapatero disse que as joias são de herança. Vi que eram de herança. Devem ser da Cleópatra, por quê? Pois é impressionante, já vi, não tinha visto essas joias, sabe? Sim, parecem antigas e tudo mais, mas eu imagino que, diante desse nível de joias, eu suponho que pelas leis de lá elas devem ser declaradas, imagino eu, não sei, mas normalmente é assim, ainda mais que estamos falando de coisas muito valiosas. Muito valiosas, né? Estamos falando, bom, eu vi alguns vídeos de analistas de joias e, bom, é uma fortuna, né? O que custam essas joias, digamos assim, né, de herança supostamente, né? Entre os favoritos estão Espanha e França. E entre os que ainda não foram campeões está Portugal, que busca o título inédito em sua história. Este Saúde diz Patan, à vontade, também diz que deixaram heranças até, sim, já sei, né? Heranças em todo lugar, saudações. E colocou uma secretária que torcia para o Chivas e o marido dela para o América, e quando jogava e o América ganhava, eles não se falavam, e como o senhor era um motorista, aí me levavam no meio, diz, sim. Saudações. Que complicados. Nery Salazar, como você tem passado? Ótimo. Sim, é isso. Protestos políticos estão proibidos dentro dos jogos da FIFA. Nos jogos não vamos ver nada. Fora, quem sabe. Sim, tudo isso é super regulamentado. Bom ponto. Vamos, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram. Lá sempre chegam as notificações. E também estamos no Facebook, X e Instagram. Um abraço, fiquem muito bem. Que tenham um excelente final de mês. E que tudo corra muito bem para vocês neste mês de junho. Vamos ver que surpresas este mês nos traz, né? Vamos ver. Interrompemos a programação normal. Tuaro. Obrigado por sintonizar a verdade. Isto é... PP ao vivo. A verdade é intensa, pura. O insólito é real, pura. Aqui a gente analisa, com foco global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. PP ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos fazer a chamada. Inscreva-se. PP ao vivo na área. Inscreva-se.